Oi pessoal, tudo bem com vocês? Rose Menezes aqui da Sunshine Oráculos. Eu trago aqui sempre leituras rápidas, leituras coletivas, leituras intuitivas de baralho cigano e às vezes eu trago jogo de búzios. Lembrando, gente, que eu tô aqui sobre um temporal e o meu cachorro tem medo de trovão, então essa respiração ofegante, de vez em quando acontece uns desastres assim, é normal aqui na minha casa, tá bom? Quem convive comigo já sabe como é. Então vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de queima de karma. Como é feito a queima do karma? Como é isso? Isso é possível? O que é um karma, né? O karma é uma energia densa que a gente produz quando a gente tem um sentimento negativo ou um ato negativo. Então tem pessoas que trazem karmas de outras vidas, coisas que fizeram em vidas passadas. Então, as pessoas falam muito assim, tem que acabar com esse karma, essa pessoa é um karma na minha vida tal. Então, como a gente está falando de chamas gêmeas, de como limpar a chama gêmea, de como se dar melhor com a chama gêmea, né? Aproximar, então o que acontece? Você tem que limpar esses karmas. Só que o karma é um aprendizado, é uma coisa evolutiva, então é uma coisa que você não pode simplesmente falar assim, a partir de hoje eu não vou ter mais karma. Não, sabe? É coisas que você tem que passar, é a mesma coisa de você entrar numa faculdade para se formar um médico, e você fala assim, a partir de amanhã você é um médico. Eu acho bonito andar de branco, você é um médico, não é assim. Tem coisa que você tem que passar, tem coisa que você traz da outra vida e você tem que passar. O karma é a mesma coisa, tá? Então, o que é o karma? É um sentimento negativo ou é uma atitude negativa que você teve em algum lugar. Também existem vários tipos de karma. Tem o karma familiar, por exemplo, tem pessoas que têm problema com a mãe. Às vezes você não tem nada a ver, você nunca fez nada com a sua mãe e a sua mãe te odeia, ou você odeia a sua mãe. Então, existe alguma coisa que foi trazido de outra vida. Se não aconteceu nada nessa aqui, você trouxe de outra vida. E tudo é um aprendizado. Quando o universo te coloca aqui junto com essas pessoas que você tem karma para resgatar, é porque estão te dando a chance de limpar, tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem um karma? Por exemplo, eu tenho uma diferença com uma pessoa, seu marido, vou dar um exemplo. Você tem uma diferença grande com seu marido. Vocês brigam, mas ele é a tua chama gêmea e você não consegue largar. Por que essa briga? Por que isso? Sabe? Isso tem que ter um motivo, porque nem tudo é macumba, gente. Nem tudo é pessoas que fez mal para você. Tem coisa que é sua mesmo. Então, a limpeza do karma é igual ao que eu falei sobre o autodesenvolvimento na chama gêmea. A limpeza do karma nada mais é do que você se limpar, entendeu? Limpar o teu subconsciente, limpar o teu corpo e limpar o teu coração de coisas negativas, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente pega 2 velas brancas, coloca uma de cada lado, pega um espelho, coloca assim numa mesa, pega um espelho, coloca as 2 velas, um copo de água, se tiver um incenso, maravilha, tá? Você relaxa, faz uma meditação, como eu fiz daquela vez para limpar os chakras, faz uma meditação, se limpa e pede para o universo te mostrar onde é que você está errando. Aí você vai pegar um papel e vai mostrar o que é negativo e o que é positivo em você. Então, você tem que anotar o que é negativo e o que é positivo, mas de uma forma sincera. Você não pode mentir para você mesmo, tá? Eu sou muito ciumenta. Eu, por exemplo, sou briguenta. Eu sou implicante. Então, você vai anotando. Você vai anotando os teus defeitos e as suas qualidades também. Como que a gente limpa esses defeitos? É você transformando isso num benefício para o próximo. Lembra que eu te falei que a nossa vida foi feita a partir de uma centelha divina, que a gente foi colocado aqui uns para ajudar os outros, entendeu? E o mundo virou de perna para o ar, o mundo está virado, o mundo está acabado. Então, o que acontece? A gente tem que se limpar ajudando o próximo, mas não você batendo lá na porta da pessoa que te odeia e pedindo desculpas, não. É você dentro de você praticando o perdão, praticando a resiliência, praticando a paciência, tá? Coisa que não existe no meu dicionário. Paciência, eu não tenho paciência. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado, sabe? Eu tenho trabalhado, porque a gente acaba achando que as pessoas têm que pensar como a gente. Então, você tem que ser sincero com você mesmo. Escrever aí, você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa grudenta, uma pessoa que cobra, uma pessoa ciumenta,
uma pessoa que fica fazendo cobranças para a pessoa amada. Você tem que reconhecer os seus erros. É o primeiro passo, tá? Reconhecer os seus erros. E a partir daí, ir trabalhando um por um, sabe? Eu vou praticar o perdão. Só que você não precisa de ir lá atrás da pessoa pedir perdão, não. No seu coração. Eu peço para o universo discernimento para eu ter a força de perdoar fulano de tal que me fez mal. Entendeu? E você não pode se enganar. Você não pode falar assim, eu perdoei, vamos pro próximo, né? Não, você tem que perdoar. E aquela agonia que você tem começa a sair. Entendeu? Então, na vida da gente, a gente vai assimilando vários karmas coletivos, karmas de família, karmas de tudo, né? E aí, chega num ponto que a sua vida começa a andar em círculos. Por quê? Nada dá certo, eu vou fazer uma coisa e não dá certo, eu vou fazer outra e não dá certo, né? Lembra do que eu falei sobre o autodesenvolvimento? Investir em você. Quando você começa a investir em você, você já começou a limpar seus karmas, entendeu? Então, se você veio, por exemplo, com a sua chama gêmea de outra vida para cumprir um karma, a pessoa é um karma na sua vida, é um peso, é uma coisa que não dá certo. Aqui a Terra é uma chance de você se limpar. Aqui, na realidade, nós estamos aqui para um aprendizado e para uma evolução, entendeu? Aqui, porque se você não conseguir fazer isso aqui, você vai vir na outra de novo, com os mesmos problemas, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se limpar, mas limpar de coração, você tem que ser sincero com você mesmo. Não, eu sou assim, eu sou uma pessoa intolerante. Pronto. Então eu vou trabalhar nisso. Como que eu trabalho nisso? Eu vou reconhecer, o primeiro passo é reconhecer onde que está o erro. E o segundo é consertar fazendo o quê? Pedindo para o universo discernimento para eu limpar esse erro que eu cometo todos os dias. Trazer para o meu coração a experiência e o aprendizado, para tirar isso do meu coração, tirar isso do meu peito e tirar isso das minhas atitudes. Porque de repente eu estou praticando isso todos os dias e estou achando que eu estou correta, que eu estou certa. Não, porque eu estou certa, acabou, estou fazendo certo. Por que tem pessoas, por exemplo, doações? Nossa, eu vejo muito isso aqui na minha cidade. Pessoas que fazem doações de caminhão e tiram foto e tal. Está errado. Você está ajudando o próximo, mas você está fazendo propaganda de você mesmo. A caridade tem que ser anônima, senão ela vira publicidade. Entende? Isso daí é o quê? Ego. Ego é o quê? É um karma negativo. Entendeu? Ego inflado é um karma negativo. É o que todo mundo tem. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você quer ajudar alguém? Vai lá e ajuda. Você não precisa de fazer propaganda disso. Entende? A gente ajuda aqui. A gente tem ONGs aqui de animais de rua. Tem pessoas aqui pobres que a gente junta. Tem bebês que nascem que não tem roupa. A gente ajuda muito. Mas ninguém me vê eu falando, botando a camiseta aqui do meu terreiro. Rose Menezes, Sunshine. Não. Sabe? Eu agora, sabe o que eu faço? Eu vou nas minhas amigas que me ajudam e falo, fulana, você tem alguma coisa para ajudar fulana de tal? Então, você compra isso, eu compro isso, a gente vai lá e ajuda. Acabou. Ninguém nem fica sabendo. Entendeu? O ser humano tem a mania de divulgar o que faz, achando que está fazendo uma grande coisa. Você não está fazendo nada, você está fazendo mais do que a sua obrigação, que é ajudar o próximo. Foi para isso que você veio aqui. Você acha que Deus colocou você aqui na Terra de bonito? Para consumir oxigênio e ocupar espaço? Não. Entendeu? Então, o que acontece? Como que você faz isso? É trabalhando esse passo a passo. Existem rituais de limpeza de karma? Lógico que existe. Shiva, existe um ritual de Shiva que você limpa o seu karma, você faz uma oferenda de frutas, flores e tal. Mas não vai adiantar nada se você continuar cometendo os mesmos erros. Muitas linhas fazem rituais que aliviam muito esse karma. Só que as pessoas saíram dali, já começam. Sabe, eu já fiz tal coisa, agora eu tô livre. Não aprendeu nada. Entendeu? Então, o que você faz? A primeira coisa é trabalhar o seu coração, a sua cabeça, para entender, e o seu coração para sentir mesmo, para aceitar esse perdão. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha vida particular. Eu tive um problema sério com a minha mãe. A minha mãe me rejeitou desde pequena, eu nunca me dei bem com a minha mãe, era um tormento, sabe? E ela nunca me maltratou. Ela maltratou minha irmã e meu irmão, que são 12 e 14 anos mais velhos do que eu. Que inclusive meu irmão já morreu, a minha irmã está debilitada com AVC. O que acontece? Eu era pequena quando os maus tratos aconteciam com os meus irmãos.
Eu cresci vendo aquilo, então eu odiava ela, eu odiava. Então, a vida toda foi assim. No dia que ela morreu, eu fui lá no hospital ver ela, sabe o que ela falou pra mim? Eu não te chamei aqui, você tá fazendo o que aqui? Entende? Aí eu falei pra ela, eu tô fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Então eu fui até lá cumprir com a minha obrigação, sabe? E vim embora. Quando eu estava no elevador, ela morreu. Aí eu tive a notícia lá que ela tinha acabado de falecer, entende? Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha parte. Só que eu cultuei aquele ódio por ela, ainda vim xingando. Falei, pô, até na hora da morte a mulher vem me xingar. Mas que coisa, que não sei o que. Eu vim assim, sabe? E aquilo fez um mal pra mim durante muitos anos. Muitos anos eu vim com aquilo, sabe? Falei, poxa, a pessoa até na hora da morte vem ainda me gongar, né? E vinha, sabe? Com a mão na cintura assim, ó. Sabe? Hoje eu falei, aí quando eu comecei a trabalhar esse lado, não que eu vou lá levar flores pra ela, nada disso, sabe? Eu entendi o lado dela. Eu comecei a entender o lado dela. Por que ela era assim? Eu era muito pequena. Eu tinha... A minha irmã tem 12 anos a mais do que eu. Eu fui morar com a minha irmã casou eu tinha 10 anos, eu fiquei sozinha. Entendeu? Então, eu fui morar sozinha com 17 anos. Então, o que acontece? Eu comecei a entender o lado dela. A falar assim, não, ela fez isso porque ela passou por isso. E ela não teve o discernimento de trabalhar esse sentimento negativo, entendeu? Eu tô tendo essa oportunidade, então eu vou trabalhar. Só que assim, foi muito difícil separar o ódio de entender a história da pessoa, sabe? Porque foi uma coisa cultivada, né? Ano a ano. Tem muitas pessoas nessa situação. Esses relacionamentos abusivos, por exemplo, a criança que cresce numa casa onde o pai bate na mãe, essas coisas. Então, os psicopatas, a maioria deles são crianças assim, que passaram por isso. Eu fiz direito criminal e a gente estudou comportamental, o comportamento das pessoas, por que o bandido mata, por que ele faz isso. 99% foram crianças que passaram por abuso ou que foram maltratados, porque ninguém nasce com o dom ruim, ele se faz aqui. Por quê? Assumindo karmas negativos do ambiente onde você vive. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, limpar o seu coração dessas energias densas, entendeu? Limpar o seu coração, limpar o seu caminho, limpar suas atitudes, sabe? Nas dúvidas, fica quieto. Quando você entrar numa coisa assim ruim, fica quieto, não revida. Isso não é covardia, isso é sabedoria, sabe? Então, o que você tem que fazer? Trabalhar isso no seu coração. A partir do momento que você limpa esse sentimento, a sua vida começa a fluir. A minha vida começou a andar muito tarde por causa disso. Eu tinha raiva de todo mundo, eu queria matar todo mundo, eu queria soltar uma bomba na escola quando eu brigava na escola, e eu já recebi entidade, hein? Com 7 anos eu já trabalhava. E eu fui assim, eu custei. E outra coisa, é difícil para você aceitar o erro da outra pessoa. Aí você começa a enxergar o grau de evolução que a pessoa está. Você fala assim, poxa, eu não posso exigir que aquela pessoa tenha atitudes iguais à minha, porque ela está num outro grau de evolução. Às vezes muito mais baixo do que o meu, ela tem que passar por muitas coisas, apesar de ser mais velho de idade, por exemplo, ela vai ter que passar por muitas situações até chegar nesse patamar onde eu estou, de compreensão, entendeu? Então, o que você faz para limpar o seu karma? Começa a tirar, faz essa listinha, faz o ritualzinho, faz a meditação, limpa os seus chakras e começa a aceitar os seus erros. Aí eu tô errada. Por exemplo, eu lido muito com as pessoas aí que tá com problema amoroso. Aí o cara não falou comigo, eu fiz o trabalho e não vai, que não sei o quê. Sabe, é um erro por quê? Porque você tá botando toda a sua ansiedade em cima daquilo e aquilo não vai andar. Isso eu já falei sobre isso lá na Chama Gêmeas, não vai andar. Então você tem que saber, a pessoa é do seu caminho, se a pessoa é do seu caminho, ela vai vir para o seu caminho. A pessoa é tua metade, ela vai melhorar quando você melhorar. Então a pessoa está lá chutando a parede, sozinho lá, dando coice lá na porta, e você brigando do lado de cá. O que vai acontecer? Nada. Vão quebrar a porta. Entendeu? Então, começa a limpar o seu pensamento. Começa a limpar a tua vontade, não se faça de vítima, não se vitimize, sabe? Dê valor às suas conquistas, dê valor às coisas que você fez até hoje de bom.
cultive a sua família, cultive pessoas que estão do seu lado para somar, sabe? Dê valor para você, primeiro lugar você, segundo lugar você, terceiro lugar você, invista em você, estude, se arrume, sabe? Faça um mimo para você, faça a viagem que você quer fazer, passeie, se coloque bonito ou bonita, sabe? Invista em você, estude, principalmente porque 99% das pessoas não sabem nem falar, gente. Então, invista em você. Eu vou aprender a falar inglês. Ótimo, maravilhoso. Aí, quando você desapega dessa energia de ansiedade, que você quer aquilo de qualquer jeito, as coisas começam a fluir. Isso é verdade, gente. Isso não é mentira, isso não é brincadeira, isso é verdade. Começa a desapegar. Essa pessoa que é sua chama gêmea, tá virando as costas para você, não quer você. Não quero, tá lá com a outra, postando fotos. Deixa a pessoa lá, vai cuidar de você. Porque se essa pessoa é tua chama gêmea, você já confirmou isso, já sabe disso. A pessoa vem para o seu caminho e vem limpa. E quando o universo traz a pessoa, o universo traz a pessoa pronta. Se você está perto da pessoa, tem as idas e vindas, que nem aquela coisa de corredor e perseguidor, o fato de você ter encontrado a chama gêmea já é uma grande coisa. Você já está no final da jornada, você já está para concluir. Então, trabalha isso. Trabalha isso porque a sua chama gêmea é a sua metade. Quando você trabalhou isso no seu coração, o coração da pessoa também vai estar limpo. Entendeu? Vai estar 90% limpo. Então, você se limpando, você está limpando a pessoa. Você não precisa de estar lá junto com a pessoa. Deixa ele, às vezes ele está cumprindo um tempo que ele tem que cumprir com aquela pessoa que está lá com ele. Entendeu? Cumpriu o ciclo, acabou. Ele é sua chama gêmea do seu caminho. O que é seu vem para sua mão, porque você veio para a Terra para isso. Sabe? E se você ficar batendo na tecla, você vai voltar aqui nessa terra de novo. E a gente tem que melhorar a nossa postura, sabe por quê? A Terra está numa rotação de uma forma, a Terra está girando, está entrando na era de Aquário, né, gente? Está girando lá para a 5ª dimensão e nós estamos na 3ª. Se você não se corrigir, você vai continuar aqui, você vai reencarnar aqui de novo, nessa mesma vidinha mais ou menos, entendeu? Cometendo os mesmos erros, sofrendo e nada acontece. Evolua. Faça um esforço, reconhecendo, primeiro passo, reconhecendo os seus erros e sendo uma pessoa melhor. E quando puder, ajude o próximo. Ajude o próximo sem fazer propaganda. Ajude o próximo de coração, sem cobrar, sem esperar um obrigado lá de Deus. Deus, você acha que Deus vai bater nas suas costas e falar, obrigado por você ter ajudado o outro? Não. Eu vejo pessoas que estão ajudando. Eu tenho uma amiga que é veterinária, que ela anda pelas ruas ajudando os cachorros e nunca melhora. Por quê? Porque ela tem uma rixa lá na família dela, que ela odeia não sei quem, ou quer matar não sei quem. Você entende? Então não adianta fazer todo esse esforço, sabe? De um lado, com uma intenção de pagar uma dívida lá. Não, tem que ser espontâneo. Não adianta você falar assim, eu tenho raiva dessa pessoa aqui, então eu vou ajudar essa aqui, vai ficar elas por elas. Não, sabe? Tem que ser uma coisa espontânea. Tem que ser uma coisa de dentro para fora, não pode ser uma coisa programada, não pode ser uma coisa assim, forçada. Tem que ser uma coisa espontânea, tá? Então aí, quando você começar a fazer isso, se desapegar, aí a gente às vezes perde por medo de perder, né? Então às vezes você tem medo de perder, por exemplo, uma pessoa amada, e você acaba perdendo de tanto medo que você tem, que você fica tão em cima da pessoa, que a pessoa acaba indo embora, aí você perdeu. Pronto, acabou. Entendeu? Aí começa, o sofrimento, começa a tormenta e começa as pragas. Porque eu não acredito mais nisso, porque eu não vou mexer mais com isso, porque Deus não existe, entendeu? Por que Deus faz isso? Entende? Então é complicado, gente. Vamos evoluir. Primeiro passo. Vamos tentar evoluir. Vamos devagarzinho. É difícil, porque todo mundo acha que está certo. As pessoas acham que estão certas. Não, eu estou certa porque eu estou fazendo tudo certinho. Não. Você está com uma receita de bolo. Para mim ser uma pessoa boa, eu tenho que fazer isso. Não, tem que ser de coração. Se não for de coração, não vai rolar, gente. Não vai rolar, entendeu? Então, queima do karma. Primeiro passo, reconhecer os seus erros e aceitar e corrigir. Entende? Primeiro passo. Você fazendo isso, a sua chama gêmea também vai sentir isso. Então, faça isso, tá bom, pessoal? E a gente vai se falando. Todo dia vai falar alguma coisinha aqui, né? Quando dá, né? Quando o tempo permite, tá bom? É isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Até mais.